Você prefere doce ou salgado? Você é daquele que é apaixonado por sobremesa ou você é aquela pessoa que tanto faz? Você é aquela pessoa que quando pensa numa sobremesa mexe com o seu coração? Olá pessoal, eu sou Viana. Hoje eu vou ensinar vocês como é que a gente faz a nossa torta de sneaker. Uma sobremesa criada com muito amor e carinho aqui no Alma Latina, no Largo do Porto, na Lagoa, Açores, São Miguel. Muita gente ainda tem dúvida aonde fica o Alma Latina. Mas vamos lá, pessoal. A minha vida é uma pessoa apaixonada por chocolate, então eu inventei essa torta lá no outro restaurante. Torta não, aqui vocês falam uma tarte, né? Mas é isso aí, pessoal. A minha esposa, ela gosta muito de chocolate, então eu vou ensinar como é que você vai fazer essa torta tão gostosa, simples e fácil. As coisas para serem gostosas não precisam necessariamente ser complicada. Bom, vamos então aos ingredientes. Para começar, já que nós vamos fazer uma torta de chocolate, eu estou usando esse biscoito aqui, que é a bolacha Maria de chocolate, tá? Muito gostosa para quem gosta de chocolate, tá? Chocolate não é a minha praia, pessoal, mas vamos lá. Depois eu estou usando essa natas aqui, a Gresso é uma boa natas, ela serve tanto para você fazer doce como para você fazer salgado, maravilhosa, tá? Não pode faltar leite condensado cozido. E aí, você lembra como é que a gente fazia o leite condensado cozido há 30 anos atrás? A gente colocava esse leite condensado simples dentro de uma panela de pressão e colocava para cozinhar e dava certo, ficava maravilhoso. Hoje já temos tudo pronto, portanto vamos precisar, eu vou colocar aqui em ordem aquilo que a gente vai precisar, tá? Pessoal, a natas Gresso, mas aí você pode usar a que você quiser. Eu gosto de trabalhar com essa, mas fica a seu critério. O leite condensado cozido, eu costumo comprar a maioria dos meus produtos lá no Recheio, pessoal. Mas essa bolachinha aqui eu fui buscar aqui na nossa casa cheia. Gente, isso não é publicidade para ninguém, isso é apenas sinceridade. Eu fui lá buscar, eu costumo comprar tudo lá no Recheio, mas a nossa acabou, faz parte da restauração, acabou. Depois, não podia faltar, o chocolate preferido da minha vida, o Snicker, tá? Estou usando 9 barrinhas, cada embalagem dessa traz 3 barrinhas, tá? Eu estou usando também uma calda de chocolate. Essa eu comprei uma calda pronta de chocolate, tá? Esse aqui é um chocolate com avelã da marca MasterChef. Gente, não é publicidade, é só verdade, tá? Você escolhe a que melhor te agrade, a que melhor fale com você, com as suas emoções. Depois o caramelo. O caramelo não tem segredo. Açúcar e um pouquinho de água, tá? Vai fazendo, ele não pode ficar muito amargo nem muito escuro. O que tem que prevalecer é o sabor do chocolate, tá bom, pessoal? Então, acima de tudo, para essa receita dar certo, não pode faltar o nosso ingrediente principal. E o ingrediente principal para essa receita dar certo, sem falhar, é o ingrediente chamado amor. Portanto, isso a gente já tem. Portanto, então vamos lá, pessoal. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar cada um desses ingredientes, tá? Até já, pessoal. Pessoal, tô de volta. Ok. Ficou faltando 2 ingredientes muito importantes nessa sobremesa. A primeira é a manteiga, tá? Não tô fazendo publicidade, tá, pessoal? Essa é a marca que eu usei, que eu tô usando. Às vezes é essa, às vezes é a marca Amanhecer, às vezes não importa a marca, tá? Desde que seja manteiga e não precisa fazer a clarificação da manteiga. Eu estou usando uma manteiga com sal, tá bom? E um outro ingrediente que também precisa é isso aqui, pessoal. Gelatina folha. Eu estou usando essa gelatina da marca Jerônimo. Para mim, essa é a minha opinião, é a melhor gelatina que está aí no mercado.
A da marca MasterChef também é muito boa. Isso é mais por uma questão de quantidade, tá? A da marca MasterChef também é muito boa e funciona perfeitamente. Bom, voltando para os ingredientes, o biscoito vai ficar assim, tá? Triturei, as meninas trituraram para mim. Ficou esse pozinho de biscoito. O chocolate Snicker, eu também trituro ele. Ele ficou picadinho assim. Aqui eu estou usando aqui uma picadora. Aqui é chamado de 1, 2, 3. Mas aí você já sabe o que é. E a gelatina, eu comecei já o processo de hidratação, tá? Ela tá assim, ó. Eu coloquei na aguinha, como vocês podem ver aqui, tá? Até ela ficar molinha, ela vai ficar durante mais um tempinho, enquanto a gente faz o processo todo. Como eu já falei, tá aqui a calda de chocolate com avelã. Não precisa ter avelã, desde que seja chocolate. O caramelo também não tem mistério. Açúcar, 2 medidas para 1, 2 medidas de água, 2 medidas de açúcar para 1 de água, e com cuidado para você não se queimar. A queimadura com açúcar é muito perigosa, tá bom? Pessoal, vamos começar a fazer a fusão disso tudo, tá bom? O negócio é o seguinte, eu vou dar mais uma pausa e vou juntar os ingredientes e já volto com você, pessoal. Até já! Pessoal, tô de volta. Olha, esse é o resultado final. Agora deixa eu esclarecer aqui para não haver dúvida. Para cada uma lata de leite condensado cozido, eu estou usando a mesma medida. De natas, tá? Lembrando, eu estou usando essa nata Gresso, tá? Você escolhe a nata que mais mexer com as suas emoções. Aproveitando, eu vou mostrar para vocês também. Olha, essa é a embalagem que eu comprei lá no Recheio de Ponta Delgada, da marca MasterChef, chocolate com avelã. Gente, muito gostoso, tá? Portanto, o caramelo, eu tô usando 350 gramas desse topping de chocolate com avelã e tô usando o mesmo peso de caramelo, tá? E a partir daí, outra coisa muito importante, pessoal, sempre que vocês abrir essa tampinha aqui, gente, ela corta muito. Portanto, ó, coloca ela assim dentro da latinha e aí depois você faz assim, ó. Para quê? Quando os senhores de recolha de resíduo vier, o que vai acontecer? Para ninguém se machucar, que às vezes, se isso ficar solto, isso pode furar o saco e cortar os senhores que vêm fazer a recolha do resíduo. Ou também os animais que vivem na rua, quando rasgam o saco de lixo, eles podem querer lamber o açúcar desse leite condensado, e eu já vi muitos animais ficarem com a língua presa, com a boca presa nessas latinhas. Assim, a gente vai ter certeza que ninguém vai se machucar. Agora, depois é fácil. Você pega uma espátulazinha de silicone e depois começa a juntar o caramelo, tá? É importante ele não ficar muito líquido, nem muito escuro e nem muito amargo. Depois o chocolate, tá bom? Não tem mistério, pessoal. Tudo que você coloca amor tem a obrigação de ficar gostoso, tá? Ó, tá aqui feito. Eu vou bater mais uma vez. Deixa eu só tirar esse lixinho daqui. A manteiga, pessoal, eu só uso ela para fazer a base de biscoito. E ela fica assim, ó. Tá aqui, ó. Já tá derretidinha, maravilhosa. Para aquele biscoito da bolacha Maria de chocolate, aquela desembalagem que vem 3 embalagens de 175 gramas. 2 embalagens é o suficiente, tá? Eu tô fazendo na tarteira de 30 centímetros, na forma, tá bom? Ó, essa aqui, gente.
Ó, eu gosto muito de trabalhar com essa forminha que solta o fundinho, tá? Mas vocês vão com a que vocês se sentir melhor. Eu acho que isso é mais fácil no sentido que isso não é uma torta que vai para o forno. Ela pode ser considerada entrar na categoria do semi-frio, tá? Apesar dela vai levar gelatina, mas ela vai para o freezer, para a arca congeladora. Eu vou dar uma pausa e vou... Perdão, eu vou dar uma pausa e vou bater esse chocolate novamente, tá? Até já, pessoal. Tô de volta, pessoal. Olha, como eu falei para vocês, a ideia principal... o biscoito de chocolate é só para você fazer isso aqui, olha. Sobrou um pouquinho de manteiguinha ainda, portanto você pode contar que vai sobrar um pouquinho. Derrete uma barra inteira e gasta mais ou menos metade. Não precisa ser uma medida exata porque ela não vai dar errado. Fica a dica que é o seguinte: quando você estiver amassando o biscoito, aperta o biscoitinho na mão assim, já moído, com a manteiga misturada. Se ela não fizer um bolinho, é porque precisa de mais um pouquinho de manteiga. Olha, o nosso creme está aqui feito. Leite condensado cozido, calda de chocolate com avelã, a nossa natas. E agora a gente vai começar o processo de derreter a nossa gelatina. Como você pode ver, ela já absorveu toda a água, contudo ela ainda tem muito líquido e é o suficiente, ela não precisa ficar muito espremida, tá bom, pessoal? Eu vou dar mais uma pausa e daqui a pouco eu volto com você já para a gente finalizar o processo e fazer a ligação de todos os ingredientes. Estamos de volta, pessoal. Finalizado o processo de derretimento da nossa gelatina, super simples, ela vai ficar assim. Agora, pessoal, muito importante, a partir do momento que você começar a despejar essa gelatina dentro, ela já vai fazer o possível para retornar à sua forma original. Portanto, tenha em mão um fouet, um batedor, como você preferir, e ó, vamos lá, devagarzinho, para você não se sujar. Vai depois as beiradinhas todas, ok? O processo a partir daqui começa a contar, pessoal, tá? Muito importante, mais uma dica, pessoal. Quando você começar a bater esse creme ele não pode de maneira nenhuma ir para refrigeração, para geladeira. Não é geladeira, o frigorífico, tá? Por quê? O que vai acontecer? Ele vai esfriar demais e ele vai atrapalhar o processo de ligação com a gelatina. Eles não vão se ligar, porque a gelatina, quando entrar em contato com essa base muito fria, ela vai se solidificar muito rápido. O que pode acontecer é você encontrar um doce pensando que vai ter pedaços de plástico dentro do doce, e na verdade é a gelatina que não fez a ligação, não se harmonizou corretamente, tá? O que eu estou fazendo aqui com a colher é acompanhar o processo de ligação da gelatina. A densidade desse creme, ele vai continuar aumentando continuamente, tá? Mas ele já está como a gente precisa, vai direto para a forminha agora. Ele não está totalmente líquido, mas ele também não está tão solidificado. Ele está como é suposto estar. Vamos lá, pessoal, ó. Lembrando que você não pode encher até o fim, porque você vai colocar depois
o chocolate picado. Lembra do Snicker que a gente picou? Pois é, isso aí, pessoal. Ó, eu vou passar para outra aqui. Eu tô fazendo duas porque é uma sobremesa que sai bastante. Mas aí é só você dividir as medidas, tá? Depois você veja com carinho, reveja o vídeo se for preciso, tá? E você vai encontrar o caminho para isso. Pessoal, sobrou um pouquinho aqui, ó. Mas eu prefiro que sobre um pouquinho, depois você coloca isso numa tacinha e isso vira uma mousse muito gostosa, sem a basezinha de biscoito. Pega uma tacinha para mim ali, querida, por favor. Obrigado. Ó, eu vou fazer o seguinte, a minha vida gosta muito dessa sobremesa, então eu vou botar ela aqui e depois ela vai pra geladeira. Lili, traz um cafezinho pra mim, querida, quando puder, por favor. Sim. Ó, tá feito, pessoal. Sobrou um bocadinho. Ó, vai ser aqui também, querida, por favor. Tá. Tá vendo, pessoal, que bacana, que bonito? Agora, a gente vai começar... Lembra do chocolate picado? Tá vendo como é que ele ficou bonito, ó? Ó. Agora a gente vai começar assim, ó. Não se preocupe se sujar a mesa um bocadinho, depois você limpa, tá? Ó. Isso aqui, pessoal. Coloca bastante chocolate. O que vai acontecer? A gravidade vai se encarregar de fazer ele descer por toda a torta. Certifique-se de forrar bem. Eu prefiro deixar ele bem picadinho assim, ó, porque depois o que acontece? Se você deixar o pedaço muito grande, como ele é um semifrio, ele vai pro freezer, pro congelador. E então o chocolate pode ficar muito duro e depois você vai ter aquela sensação que o chocolate tá petrificado. E assim, ele vai descendo aos bocadinhos e aonde a pessoa, o pedaço que você cortar, sempre vai ter chocolate lá no meio. Isso suja o balcão mesmo, pessoal. Ó, portanto, não se preocupe. O importante é ela ficar bem gostosa, tá? Vou botar esse chocolatinho que sobrou aqui. Tá vendo que lindo, pessoal? Ó, sobrou aqui, ó, esse bocadinho aqui. Ó. Depois é limpar. Olha, você quer ver uma coisa gostosa que também fica legal? Mas quando é para ligar para alguma coisa, é para mim que liga. Lembra do topping? Obrigado, Lili. Obrigado, querida. Cafezinho, gente. Ó, o toppingzinho de chocolate com avelã que eu coloquei, vou colocar um bocadinho por cima. Ó, assim, ó. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa sobremesa? Fácil, não é?
Essa é a nossa torta de sneaker. Ela devia ser chamada torta da vida, que eu fiz pra vida. Mas diz aí, o que você acha? Como que devia ser chamada essa torta? Pessoal, um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.